Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Armani fala. Vou ser bem sincero. Eu achei não é sacanagem, mas não tem nenhum jogador do atual campeão brasileiro, tá? Do time que vem a 32 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, tá? Que pode ser que daqui para frente não ganhe nada, mas hoje tem o melhor ataque, a melhor defesa, tanto no Brasileiro como na Libertadores também, na Copa do Brasil, e não tem nenhum jogador. Tem coisa errada. É só o atual campeão brasileiro. Ou eu não entendo de uma marca. Bosta de futebol, existe um clubismo muito grande lá dentro, sabe? Então eu não assisti os jogos porque eu prefiro não assistir do que torcer contra. Você concorda? Tá falando da seleção. Da seleção brasileira, exatamente. Você concorda? Só um minuto, senhor Mano. Você concorda, mano? Não, nisso eu não concordo não, Benja. Porque o Palmeiras, se a gente parar pra pensar, é um time que funciona muito bem no coletivo. É um time homogêneo. Uma peça tá interligada na outra, funcionando como uma engrenagem. Mas é verdade. Que orgulho, velho! Mas é verdade. O cara que falava, aí, tá ligado? Nós fui. Agora ele mandou numa frase. Ligado. Agora ele mandou numa frase. Meu Deus do céu, a evolução do homem. Olha lá, esqueci. Dá meu celular. Dá meu celular. Eu tava de olho, seu. Olha lá, Dá o Oscar aqui, ó, de buguinho. Aqui, ó. Cita de novo a palavra. Põe no contexto de novo. Homogêneo, interligado. Quem diria, hein? Homogêneo. Tem que trazer um blazer pra ele. Uma peça tá interligada à outra e funciona como uma engrenagem. Mas ganhar de novo, meu. Vai comprar. Vamos ficar com o Oscar. Vai falando, eu não vou. Pode continuar falando. Você vai falar tanto, já fica o Oscar permanente. O negócio é o seguinte. Eu particularmente acho, vamos lá, por partes. O Dudu hoje poderia ser o substituto do Neymar? Eu particularmente acho que não. Chega, esse flash aí também irrita. Mas o negócio é o seguinte, eu particularmente não acho o Dudu hoje um jogador aí pra estar ocupando um lugar na seleção brasileira. Ele tá à frente do Everton? Não tá. Ele tá à frente do David Neres? Não tá. O David Neres está jogando mal a Copa América, isso é verdade. Mas diante do que ele apresentou na Champions League, não dá para não convocar o David Neres, cara. Com todo respeito ao Dudu, eu acho que ele tem potencial para estar na seleção brasileira. Só que no exato momento, a concorrência pela posição, o lado de campo onde ele atua, tem muita qualidade, cara. É difícil você pegar e falar, o Dudu não merece estar na seleção. Merece, até merece, cara, mas... Só fazer uma interrupção. Só uma pergunta para você. O Dudu joga mais que o William? Mas aí você está buscando uma outra posição. Não, é a mesma posição. Não, mas é a mesma posição, aberto para a direita. Mas aí difere. Não. É a mesma posição. O Dudu é aquele tipo de cara. Ou pela esquerda. Ou pela esquerda, tanto faz. O Dudu é aquele tipo de cara, senhor Marito. O William joga mais que o Dudu? É questão de critério. Eu particularmente prefiro hoje o Dudu do que o William. Mas aí que tá. É a situação, senhor Mani, que muitas vezes o treinador ele tá contaminado porque ele gosta do cara. Por exemplo, o Fernandinho hoje. O Bruno Henrique não é melhor que o Fernandinho. Mas é disso que o Felipe Melo tá falando. Você usou a palavra contaminado. O Felipe Melo usou a palavra clubismo. E eu uso a palavra panela. Eu uso a palavra panela. Mas é tudo quer dizer a mesma coisa. Mas, senhor Mani, não, aí... Tudo quer dizer a mesma coisa. Aí eu acho que não. Se o Filipão fosse técnico da seleção hoje, ele não levaria 2, 3 do Palmeiras que ele joga e já conhece. Esquece o Filipão. Esquece o Filipão. Esquece o Filipão. Renato Gaúcho. Exatamente. Se o Renato Gaúcho fosse o técnico da seleção brasileira, você acha que ele não levaria o Dudu? Teria chance. Ele não levaria os 2 ou 3 do Grêmio, porque ele já conhece. Ok. Mas, gente, o que ele está dizendo é o seguinte: o Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Nos últimos 3 anos ganhou 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Foi eleito alguma coisa assim. Em 2013 e 14 o Cruzeiro foi campeão, bicampeão brasileiro. Nós cansamos de os 2 melhores jogadores do ano. Um foi Everton Ribeiro, outro Ricardo Goulart. E não levou ninguém. Você tá errado. Tá errado. Exato. Sim, mas não tem esse papo. Mas é isso que nós estamos falando. Olha, Bruno Henrique pra mim. Bruno Henrique tinha que estar na seleção. O Dudu, pra mim, tinha que estar na seleção. Rapidamente, citando 2 jogadores.
2 jogadores, citando rapidamente. E se você quisesse levar o goleiro também, dava para levar o lateral esquerdo, o Diogo Barbosa. Mas, ô Sormani, aí só queria fazer um parênteses aí com relação aí à colocação que você fez do não Dudu. Tem nenhum jogador no Palmeiras, gente. O cara que eu defendi, inclusive, na época que panela, ele tem razão. Na época que o Tite convocou aí o William para a seleção brasileira, eu teria levado o Vinícius Júnior. Porque eu repito, se a gente está no processo de renovação da seleção brasileira, não tem sentido você levar o Dudu. Vale muito mais a pena você inserir um Vinícius Júnior para que ele fosse, talvez, o Ronaldo em 94, que também não joga a Copa do Mundo, mas estava dentro do ganhar a Copa América. Se ele não ganhar, ele não sabe se fica na seleção. Não, mas, Sormani, aí ele vai renovando depois da Copa América. Ô, Sormani, esse terceiro jogador que entraria na seleção brasileira, tá na cara que ele não brigaria pela titularidade. Porque a partir do momento que ele não está na lista do Tite de selecionáveis, ele entrou porque um foi cortado, teoricamente, pela hierarquia, deveriam ser os dois primeiros que já estão lá. O Soteldo foi convocado, a seleção já estava treinando. Mas não dá para comparar a Venezuela com não é isso, gente, não é isso. É convocação. O fato do cara convocar, o cara chega lá, começa a treinar bem, começa a render, o cara se escuta. Por exemplo, primeiro, eu cometi um erro. Segundo, não quero cometer o erro de novo. Ele vai ser titular. O Everton é um cara que ele poderia brigar, por exemplo, ele brigou e tomou a posição do David Neres. Exato. Aí já tomou, mas aí que tá. Entre um terceiro jogador nessa lista que não estava ali dentro dos planos, é muito difícil ele conseguir superar os dois primeiros. Pode acontecer? Claro que pode. Mas o William tá jogando. Ele não estava nem convocado. Ele tá jogando. Ele reserva no ganho também, né? Não. Ele jogou outro dia aí. Na final da Liga Europa. Então, ele foi convocado de última hora. Por quê? Porque houve uma lesão com o Neymar. Tá jogando. Mas só discordo do rótulo que o Felipe Melo deu, senhor Mãe, porque você falou, é tudo a mesma coisa. Por exemplo, panela, eu concordo com você. Agora, clubismo é porque ele tá vinculado a um clube. Fala, o cara só convoca jogador desse clube. Não, isso não é. Por exemplo, qual clube que o Tite convocou mais jogadores? Se ele quis insinuar, por exemplo, o Corinthians, ele levou o Cássio e o Fagner. Não é só a contestação, mas aí que tá. A contestação dos dois nomes, pra mim, acho que não. Não chamar ninguém do Palmeiras. Então, mas aí, ô Flavinho, eu discordo, cara. Aí entra nisso que a gente acabou de falar. Por exemplo, hoje, você fala, o Bruno Henrique poderia estar. Mas o Bruno Henrique poderia estar? Poderia estar o Fabinho também. Eu acho assim, o Fabinho hoje é mais jogador que o Bruno Henrique, cara. Aí você fala, por exemplo, o Dudu deveria estar, mas eu acho hoje o Vinícius Júnior, por um processo de renovação da seleção brasileira, mais importante do que o Dudu. É clubismo não levar ninguém do Palmeiras? Eu não acho. Aí tem os dois caras do lado do campo, os dois caras de beirada de campo não jogam. Os 3 de beirada de campo não jogam. O Richarlison não joga, David Neres não joga e não joga o William. São 3 caras convocados para a beirada do campo. Aí ele bota o Gabriel Jesus aberto pelo lado do campo. Esses 3 caras então estão lá para quê? Eu acho. Essa é a questão do Palmeiras. O Palmeiras Paquetá que já foi convocado, desculpa. Paquetá que foi convocado desde o início. Não joga. Um minuto. O William chegou anteontem. Ele jogou. Faz o quê? 15 minutos que ele chegou. Tá jogando. E fez um golaço. Tá jogando. Sim. Meteu 5-0 no Peru e jogar para ter sido 6. E que foi o grande resultado do Brasil. Eu não esperava isso pra mim. E jogando muito. Você tem razão. Tinha que engolir o Peru mesmo. Você tem razão. O Brasil, você viu meu filho pegou. Mandando recado pra você, né? O Brasil pegou, pra mim, o adversário mais difícil do grupo e meteu 5. E podia ter sido 6. Agora, o Felipe Melo tem razão, e eu tô falando isso aí há muito tempo. É uma panela. Ele mesmo. É uma panela. Aquilo é uma panela. É uma confraria. Em 2002 não tinha família escolar, é normal. Família escolar é quando você chama os jogadores e aí você fecha lá dentro. Você fecha lá dentro. Outra coisa é você convocar sempre os mesmos, com quem você já trabalhou, ou porque passou por tal clube, ou é de tal estado. Que é o que eu falo sempre aqui. Então, quer dizer, isso chama atenção. Pra mim é uma panela dentro da seleção brasileira. Tem uma panela. O Felipe Melo preferiu usar clubismo e o Mano falou usar jogador de confiança. Foi isso que você falou, né? Eu acho um absurdo não ter um jogador do Palmeiras na seleção. Gente, nenhum. Inclusive nenhum. O próprio Felipe Melo, que foi um jogador que... Exato. O próprio Felipe Melo podia estar na seleção. Mas sobre essa possibilidade, senhor Mano, entre Vinícius Júnior e Dudu, você convocaria quem? Vinícius Júnior. Hoje eu levaria o Vinícius Júnior. Entre Fabinho e Bruno Henrique, pera um pouquinho. Você levaria quem? Pera um pouquinho. O Bruno Henrique. Eu levaria o Vinícius Júnior numa situação de renovação. Mas na situação que o Tite se encontra, precisando ganhar uma competição, eu levaria o Dudu. Um jogador mais pronto, acostumado a ganhar título. Pô, gente, eu posso falar do Dudu com muita tranquilidade. Porque eu sempre disse aqui que eu acho o Dudu superestimado pela mídia. Mas o que o Dudu tá jogando, gente, o que ele jogou naqueles 4-0 contra o Santos, foi uma enormidade.
Esse cara não recebe uma oportunidade na seleção. Aí o Brasil vai ganhar a Copa América, vão falar, tá vendo? Ganhou porque a Argentina tava morta, porque ninguém foi expulso. Se ganhar, Benja, é porque se ganhar e jogar bem, a gente vai elogiar. Não vai. Claro que sim, não vai. E se tratando, e se jogando bem. E tá todo mundo descendo o pau, é impressionante. O Brasil que sábado meteu um chocolate, jogou pra caramba, venceu, convenceu, meteu 5, era pra ter sido 7, tá certo? Foi um espetáculo. Foi um espetáculo. É pronto. Agora, dá pra jogar com produtividade, dá para o jogador se apresentar melhor. Manda um WhatsApp pro seu amiguinho Felipe Melo, fala pra ele isso também. O Felipe Melo fala pra ele. Não é porque ele é meu amigo que eu sou obrigado a concordar. Mas ele tá falando. Sim, eu discordo. Tá dizendo que a gente fala. Ele também tá discordando. Sim, só que ele não tá fazendo o programa aqui com a gente, que ele tá fazendo. Então manda recado pra ele. Ô, Xaxi, câmera, vem cá. Ô, Felipe Melo, você é isso. Faz isso. Isso não. Eu não concordo com o que o Felipe Melo falou. Ué, não é porque ele é meu amigo, eu tô acabando de falar. Mas tá saindo. Mas a discussão não é eu e o Felipe Melo. O Felipe Melo é meu amigo, só que eu não concordo com ele. Eu discordo totalmente. Eu também. Discordo. Eu acho absurdo. Agora, o Brasil ganha de 5-0, todo mundo quer sempre tirar o foco. Bom, vamos falar. Precisa descer o pau, sabe? Precisa descer o pau. Vai, critica que a seleção não vai, que o Guerreiro não jogou nada, que o Cueva não jogou nada. Não. Agora você vai falar, quer ver se eu conheço ele? Vai meter o pau no goleiro, que se não fosse o goleiro do Peru, o Brasil não ganhava. O Brasil não vai ter mérito nenhum. Não é nada disso. Quer ver? O goleiro do Peru é fraco, não tem problema. A seleção brasileira não tem culpa disso. A seleção brasileira não tem culpa que o Galés lembra galo, lembra frango. Normal. Ele é esse goleiro aí, ó. Ele não joga lá no time do Alianza Lima? Toda hora a gente vê esse cara jogando aí, ó. Você acha que ele jogou alguma coisa excepcional? É isso aí. Quem jogou muito foi o Brasil. Agora, o Peru quis jogar contra a seleção brasileira. Os poetas, tá vendo? Tá vendo os poetas aí, ó? O talento brasileiro, os jogadores em campo. Essa discussão de novo. Os jogadores em campo. Vai jogar pra frente contra o Brasil. Aí tomou de 5, é pra tomar de 6. Mas aí sabe o que acontece? Tinha que jogar fechadinho, retranca, jogando no contra-ataque. A Venezuela jogou no 5-4-1. E quanto foi o jogo? 0-0. Então tá certo a Venezuela. Que o Peru conseguisse um empate. O Peru saiu pra jogar contra a seleção brasileira. Que bom que o Peru tenha feito isso. Desse jogo é bom pra nós. Mas ele quis jogar. Então se ferrou. É jogo de futebol, Benjamin. É jogo de futebol. Não é jogo de futebol, isso é um campeonato. Do que isso, gente. O Peru não jogou fechadinho. Porque tomou 2 gols ridículos. De cara. Teve que sair do jogo. E acabou o jogo. Isso mudou o jogo. Teve que sair do jogo. Então, não faz parte do jogo? Os 10 primeiros. É a mania de tirar os méritos quando o Brasil ganha. A galera gosta de criticar. O Brasil precisa perder. A gente não consegue desenvolver. Ou empatar. Não é? Não consegue, porque ele... que você pensa por mim. Eu não pedi que você pensasse por mim. O Brasil que o goleiro falhou. Não, tô não. Você tá pensando por ele. Não, o Brasil meteu... Eu concordo com o Mano. A postura do Brasil era. Sabe por que estava diferente? Porque a atmosfera era outra. Sim. Era outra. Por quê? Porque existe esse tal de clubismo que o Felipe Melo acabou de falar. É uma seleção do Corinthians. O técnico do Corinthians, a comissão técnica era do Corinthians. Então quem estava no estádio era só corintiano. Era Gaviões que tomou conta do estádio. Não tinha São Paulino, Palmeirense. Não tinha. Porque eu digo, meu São Paulino, Palmeirense no estádio. 2 ou 3. O Guerreiro pegava na bola, os caras vaiavam. Por quê? Porque só tinha corintiano aqui bancada. Só tinha corintiano aqui bancada. É uma maneira de dizer. Quando você vai jogar no Morumbi, a maior parte da torcida lá é do São Paulo. Se você for jogar no Beira-Rio, é Internacional e vice-versa em relação ao Grêmio. Eu falei, mandei uma mensagem pra você. Falei assim, se sou a CBF, o Corinthians vai jogar toda a competição na Arena de Itaquera. Corinthians não. A seleção. É porque se confunde, né? Isso é ato falho. Então, a seleção jogaria pra mim em Itaquera o tempo inteiro. É lógico, é todinho favorável. Imagina esse jogo contra o Peru, se ele acontecesse no Allianz Parque. Você acha que o Tite ia ter sossego que ele teve? Não, rejeição pra caramba. Claro, óbvio. Então a seleção se sentiu em casa, porque é uma seleção de corintianos.
Se sentiu em casa. É verdade. Se sentiu em casa. Então chegou, foi aplaudido do começo ao fim. Quando entrou em campo, quando trocou o hino. Agora você falou um negócio que é verdade. O Tite é uma seleção de corintianos. Mandar beijinho pra arquibancada. Mas agora você falou uma verdade. Você viu? Agora eu vou concordar. É uma seleção de corintianos. O Alisson, uma pena que saiu do Corinthians pro Cássio entrar, porque o Alisson do Corinthians foi uma barbaridade. O Daniel Alves, depois do Zé Maria, foi o maior lateral da história do Corinthians. Tá certo? Olha, o que o Paquetá jogou no Corinthians, agora ele tá no Milan. Então, o Gabriel Jesus, pena que o Gabriel Jesus saiu cedo do Corinthians para ir pro Manchester City. Não, mas eu acho o Felipe Luiz, depois do Vladimir, é o maior lateral esquerdo da história do Corinthians. Não, mas eu acho que potencializa bastante aí o público que está dentro do estádio ser uma torcida mais local, do próprio clube. Por exemplo, que eu acho que devia ter uma boa parte de corintianos na arena, isso daí é evidente. Olha, o Cebolinha que está no Corinthians. O Corinthians vai vender o Everton. Ninguém vai vender o Everton. Mas não a comissão técnica inteira da seleção brasileira que saiu do Corinthians para ocupar o cargo ali de comissão da seleção brasileira, nesse sentido eu acho que o Sormani tem razão, porque o ambiente dentro do estádio, tanto que isso muito sim foi colocado pela imprensa internacional, que era praticamente um calabouço. A seleção brasileira estava jogando um calabouço a seu favor. E o adversário pastou realmente pelo ambiente que foi criado em cima desse jogo. Porque todo mundo sabe que a seleção brasileira, quando joga em São Paulo, é uma torcida extremamente crítica. É uma torcida que vai lá, muitas vezes até vai, como aconteceu no Morumbi. O Daniel Alves saiu dando pitizinho, porque no Nordeste não é assim, enfim. Aí depois foi pra Bahia, tomou vaia também. Então o negócio é o seguinte, houve sim uma outra postura, inclusive da própria seleção. Talvez abraçada pela torcida, a seleção se portou de uma outra forma. Aquele segundo gol que o Brasil faz, que o próprio jogador vai na direção do goleiro forçando o erro, mostra que os jogadores aí estão realmente aí mais empenhados do que E o Firmino fez um gol de nojento, ele vira a cara pro lado e toca lá, mas é que tá, você ganhando de 1-0, Facincani, você ganhando de 1-0, aquele tipo de lance, você deixa o goleiro, você fala, opa, vou lá apertar o goleiro para aqui, já tô ganhando, a obrigação é do cara. O jogador foi para cima, no caso o Firmino foi, acreditou, tomou a bola e fez o segundo gol. Mas a exigência hoje é de que o time joga assim, intenso, o jogo todo marcando alto, precisava fazer isso, erro dos caras. O Brasil fazer isso. O Brasil mas a vitória do Brasil completamente encolhido, o time jogando mal, o jogo tímido. Ué, mas a postura que se esperava era essa. Eu acredito que sempre um time que tem mais potencial em relação ao outro é o time dominante, é o time que tem que encurralar o adversário. Então, a gente sair agora valorizando que tudo tá meio maravilhoso porque o Brasil teve uma postura de um time grande, eu acho que é, sabe... mas tem que falar também, né? Tem que falar, mas é isso que tem que acontecer. Postura de seleção grande, pentacampeão do mundo. Isso não pode ser uma surpresa, tem que se impor. Isso tem que ser uma rotina. Eu não posso ficar surpreendido porque o Brasil entrou em campo e marcou o Peru dentro do campo dele. Isso aí tem que ser uma rotina. O Brasil, com grandes adversários, tem de ser uma equipe dominante. E tem que buscar o jogo. Ambos, se chocarem com as suas propostas de anularem uns aos outros em campo. Então, eu não posso ficar surpreso porque o Brasil, dentro de casa, na Arena Corinthians, com um clima totalmente favorável à própria comissão técnica, que tem peso sim, né? O Brasil, pelo Tite, é muito mais querido na Arena Corinthians do que em qualquer outra praça. Tem um peso significativo, é inegável isso. Você espera o quê? Que esse time vai engolir o outro. E fez com muita velocidade. E o próximo jogo é na Arena do Grêmio. Também o Tite tem muito carinho da torcida. Tem uma boa ligação, mas o Bruno Henrique não jogou com o Tite no Corinthians? O Bruno Henrique jogou com o Tite no Corinthians em 2014, 2013. Depois ele foi pra Itália. Não, aliás, 2015. Foi vice-campeão, foi campeão brasileiro. O Benja, reserva. A seleção brasileira fez o seu melhor jogo na Copa América até aqui. Ponto. O Brasil entendo que a seleção brasileira encontrou o formato de jogo. Não vai ter o Casemiro, por conta do segundo cartão amarelo. O Fernandinho deve jogar na posição. Para mim muda muito isso, muda muito. O Fernandinho é um volante que não sai, é um jogador mais baixo. A gente viu isso na Copa do Mundo, o sofrimento que foi da bola aérea na eliminação do Brasil contra a Bélgica. Então tem muita coisa no meio disso tudo. Bom, e o Trau, eu tô vendo o Trau. O Trau que tá correndo até agora, chegou na Avenida Brasil agora, porque o Daniel Alves botou a bola na frente, o Trau quando chegou, nunca vai chegar. É uma diferença enorme, tecnicamente, entre os jogadores. Não é só o Trau. Trauco e Advíncula. Não é só o Olha os laterais do Peru. Trauco e Advíncula. Não é só o Trau. O Brasil, o Peru não tomou um chocolate do Brasil só por causa do Trau. O Guerreiro não tocou na bola, o Cueva andou em campo, o goleiro frangueiro. O goleiro tomou 3 frangos. Fábio! Aí você tá tirando o mérito do Brasil. O goleiro é franqueiro.
agora... Os laterais não valem nada. Porque agora... O Cueva andou em campo. Porque agora eu estou analisando pela ótica da seleção do Peru. Ele está falando da seleção do Peru. Tirar o mérito que a seleção brasileira jogou uma barbaridade, é porque aqui no Brasil o que acontece? Você acabou de falar isso. Não, eu estou olhando pela visão da seleção do Peru. O Peru não perdeu. Porque ele só critica o Trauco. Eu falei, parece que o Brasil ganhou de 5, porque só o Trauco jogou mal. Muito mal. O Brasil jogou muito, a seleção do Peru jogou muito mal. O Advíncula agora, o que acontece aqui nesse o que acontece nesse país é o seguinte, não se pode elogiar. O negócio tem que descer o pau. Não, a gente está elogiando. Se elogia, não pode. Tem que criticar. O Brasil empata com a Venezuela. Você acabou de criticar a seleção, pegou um time de bêbado. Você quase falou isso. Você não falou, mas deu a entender. Eu não falei. Dois laterais fracos, o jogador que anda em campo, goleiro horroroso, o centroavante que já não sei o que lá. O Guerreiro não jogou nada. O Guerreiro, você acabou de criticar. Ao invés de você chegar. O Gareca tirou o Guerreiro com quanto tempo? 10 minutos do segundo tempo. Eu deveria dizer o seguinte. Olha, eu deveria dizer o Brasil jogou tão bem que o Guerreiro não jogou nada. É um tremendo atacante. Não viu a bola. Foi substituído aos 10 do segundo tempo. Os laterais do Peru, o Trauco e o Advíncula, que são bons laterais, foram jantados pelos nossos atacantes. O Advíncula deu uma no Everton, tá louco. É isso, o Advíncula eu tô discutindo é outra coisa. Você tem que falar. O Advíncula jogou forte. O que tem que falar é o seguinte. O Brasil empata 0-0 com a Venezuela, a gente desce o pau com razão. Com a vergonha. Com razão. Mas não pode criticar? Você tá surdo. Eu acabei de falar, a gente desce o pau com razão. O Brasil não jogou nada. Tá bom. Futebol horroroso. Aí tem que descer o pau. Aí o Brasil vai, mete 5-0 no chocolate, joga barbaridade. Falamos da postura. Aí não pode elogiar. Aí tem que discutir que o Tite é clubista, que o Tite é paneleiro, que jogou na Arena Corinthians.